porque nós sabemos que quem entrou aqui de uma maneira não pegará mesmo. Aleluia! Porque nós estamos na casa do Senhor. E eu costumo dizer que quando nós entramos na casa do Senhor, nós entramos num lava-jato do céu. É como se você tivesse passado com o seu carro sobre um ravio e tivesse cheio de barro. E você precisa que esse carro seja entregue limpo ao seu verdadeiro dono. Então você leva ele em um poço e pede para o rapaz do poço para passar com seu carro como um lava-jato. Ali terá aquele escovão enorme e quando seu carro sair dali, nem parece que ele passou pelo barro. Assim é o crente quando entra na casa do Senhor, amém? Você pode ter entrado ali com um pensamento impuro, pode ter pecado lá fora, pode ter pecado até dentro do templo, você pode ter falado algumas coisas que feriram ao teu coração ou que feriram ao teu coração, o culto está afundando. Amém? Por isso que ele não ficou aqui ontem, agora entendemos. Mas eu tenho certeza de que quando eu e você saímos por aquelas portas, aqueles que pediram irão receber os céus. Aleluia! Jesus. Porque o lava-jato dos céus já está ligado. Então, passar pela sua vida e ligada do alto até baixo. E quando você chegar lá fora, você esqueceu da dor, você esqueceu do problema, você esqueceu do que estava pedindo a sua alma, porque a palavra purifica as nossas vidas. Amém? A palavra é como água que bate aos nossos corações e lava, enxágua e nos purifica. Assim como o sangue do Cordeiro. E nessa noite nós estamos aqui diante de um tema bastante sugestivo. A irmã que nos antecedeu, ela disse que o tema era muito forte. Na verdade porque todas as vezes que eu estou andando inutilmente, parece que as coisas são fáceis. Mas quando eu tenho uma responsabilidade, quando alguém me incumbe de alguma coisa, parece que o peso daquilo se torna maior. Amém? Quando eu tenho algo nas minhas mãos, meus irmãos, medite comigo. As coisas são como eu acho que deveriam ser. Mas quando alguém te olha carregando um peso, não imagina o peso que você esteja carregando. E nessa noite, o tema diz: o Senhor te escolheu. Se fosse o homem, nós ficaríamos tranquilos. Sabe por quê? Porque com o homem você resolve. Resolve com palavras, resolve com cartas, resolve com dinheiro, resolve de alguma forma, não é verdade? Na verdade, o mundo até suborna. Na verdade, o mundo até compra para ser absolvido de algumas coisas. Mas nós, quando estamos diante de um Deus que é tremendo e poderoso, não tem como eu comprar com dinheiro. Não tem como eu passar a lábia para que o sacrifício seja inutilizado. O peso é meu e eu tenho que levar até o fim. Amém? Nós estamos aqui, incumbidos pelo Senhor, porque o texto diz: o Senhor te escolheu. O Senhor te escolheu. Quem é que estava falando essas palavras, senão o meu irmão Davi? Quem não conhece a história de Davi? Tenho certeza de que a igreja conhece a história porque ela é mais fácil, nós vamos ganhar tempo. Quantos não conhecem a história do pastorzinho de ovelhas? Quem não conhece a história daquele pequenininho, qualquer criança aqui já aprendeu na escola bíblica dominical que o pastorzinho Davi era franzinário.
Não tem como eu começar do topo para trás. Porque a história nos conta que Davi começou no passo, somente obedecendo. Eu imagino que Davi acordava todos os dias, pela manhã, bem cedo, porque quem trabalha na roça, quem trabalha no passo, não tem como pegar na obra depois que o sol está no meio do dia. Não, ele acorda cedo, eu sei, porque onde nós oramos, nós sabemos que é dessa maneira. E todos os dias levava ele ali a sua marmitinha e ia para o passo para obedecer ao Pai. E estava no treinamento. Irmão, Deus tem suas maneiras de treinar o seu povo. Por isso eu te peço nessa noite que você que entrou aqui, não murmure quando Deus colocar alguma coisa pequena nas suas mãos. Deus está chamando você nas coisas pequenas, na obediência, para colocar você em coisas grandes. Por isso a Bíblia diz: seja fiel no pouco e sobre muito te colocarei. Não tem como eu ser fiel no pouco para chegar no muito, não vou chegar. É necessário passar pelo processo de Deus, de estar no passo, cuidando das ovelhas. Sabe por quê? Porque é no passo que Deus te observa. É no passo que eu me aperfeiçoo. É no passo que Deus trata comigo nas coisas que eu não sei fazer. Na verdade, se ele chegasse direto e assumisse o trono, as coisas ficariam complicadas para ele mais tarde. Porque Deus precisa amadurecer alguém quando ele tem chamada nas nossas vidas. E como é que Deus vai te amadurecer? Como é, meu irmão? Muitas vezes nós pegamos uma fruta pela ansiedade, envolvemos aquela fruta em um jornal, em alguma coisa que recebemos, e aquilo faz com que aquele alimento fique precocemente maduro, mas na verdade não está originalmente maduro. Nós estamos forçando alguma coisa. Assim Deus faz com aqueles que esperam o seu tempo. Deus tem um tempo determinado para cada um de nós aqui na terra. Na verdade, meu irmão, todos têm uma chamada, mas nem todos entendem a chamada de Deus. Na verdade, uns querem pegar a chamada do outro e as coisas não funcionam dessa maneira. Cada um tem uma vocação, cada um tem um dom para alguma coisa. Vamos observar que imagine se o irmão que está na porta tivesse o mesmo tempo que está na porta, ele estivesse lá atrás, estivesse aqui, estivesse ali, estivesse. Então nem tudo, às vezes nós temos aquele dom, aquela chamada. Amém, gente? Glória a Deus. Tem pessoas que se aperfeiçoam na cozinha, outras aperfeiçoam na casa, outras aperfeiçoam lá no trabalho, outras aperfeiçoam na roupa, outras aperfeiçoam ali, outros naquilo, né? Não é assim que Deus faz? Irmão, isso nasce conosco, é inato dentro de nós. E ninguém vai tirar, senão eu e você. Sabe? O diabo nos acusa, e nós acusamos o diabo. Quando nós não levamos a nossa chamada, que é o Deus dentro da culpa, é do diabo. Mas Deus tem uma chamada. E só eu e você podemos parar a chamada que Deus tem na nossa vida. Observe que, se Deus tem uma chamada, quem é que pode contra os braços fortes do Senhor? Se Deus te chamou, se Deus te escolheu, se Deus te capacitou, meu irmão, Ele não está perguntando quantos anos você tem, de que igreja você veio, de onde você veio, o que você fazia, o que você está fazendo. Não! Deus está te chamando, porque Ele vai capacitar os incapacitados. Aleluia! Amém, igreja? Amém? Amém? E nessa noite, nós estamos aprendendo com Davi. E nós estávamos, Davi, no passo, cumprindo o chamado do Pai. Até que Samuel vai até a casa de Jessé, por ordem de Deus, escondidinho, e ali ele escolhe um, que na verdade o que ele escolheu já era escolhido por Deus. Aquele que Samuel escolheu, primeiro foi escolhido por Deus. Quando o homem te escolhe, Deus já havia escolhido você. Quando o homem te chama para fazer alguma coisa, na verdade, irmão, Deus já estava escolhendo você. Glória. O tempo do homem chegou quando Deus disse: agora é a hora do homem entender que eu estou chamando. Porque Deus havia o capacitado desde o ventre da sua mãe. Eu aprendi por esses dias que
quando nós nascemos, desce o anjo do Senhor na mesma hora. E aquele anjo começa a estar contigo todos os dias da sua vida, principalmente quem tem chamadas específicas na terra. Nem todos têm chamadas específicas. Isso daí é com Deus. Você tem que brigar com Deus. O dom Deus dá a cada um segundo a sua capacidade. Né? Os dons espirituais, da mesma maneira, se você quiser brigar com o Espírito Santo, aí você com o Espírito Santo. Mas quando você nasce, o anjo do Senhor desce contigo, e aí ele começa a guiar você todos os dias da sua vida, porque o anjo do Senhor acampa ao seu redor daqueles que o temem. Amém? Então, na verdade, eles estão ali, mas Satanás também está. Por quê? Porque ele viu o anjo descer de dentro, alguma coisa tem com essa pessoa aí, velho. E ele começa a redobrar a atenção. O que ele fez não deu certo, ele vai reforçar e vai continuar investindo até impedir você de chegar naquilo que Deus te chamou. E assim estava com o nosso irmão Davi, correndo um pouquinho. Lá estava Samuel agora escolhendo a pessoa que Deus havia escolhido desde ele. E a palavra de Deus fala que Deus agora indica a Samuel: olha, unge aquele de nós, porque ele será rei de Israel. Aleluia! E o seu reinado foi uma bênção. Deus usou tremendamente a vida de Davi. Deus usou profundamente a vida do nosso irmão Davi. Nós estamos escolhendo porque eu creio que a igreja conhece a história de Davi. Amém? Ele foi muita guerra, não permitiu que o povo de Deus estivesse perdendo as pelejas quanto ele estava ali lutando na fidelidade. Deus sempre esteve com Davi, Deus esteve com a tua casa. Mas chega um momento em que os anos estavam passando e que Deus precisava escolher alguém para ser sucessor do trono. Porque na hierarquia o rei, ele automaticamente passava o seu reinado para o seu filho mais velho. E aquilo ia passando de geração em geração para os filhos dos homens, filhos homens da casa. E aqui a Bíblia está mostrando que ali ele estava